Liberdade de expressão. Existem, claro, muitos problemas ligados à liberdade pessoal que não podem ser classificados na categoria de servidão involuntária. A liberdade de expressão e de imprensa durante muito tempo vem sendo tida em grande estima por aqueles que se limitam a ser libertários civis, onde civil significa que a liberdade econômica e os direitos de propriedade privada ficam de fora da equação. Porém, já vimos que liberdade de expressão não pode ser tida como absoluta a menos que seja incluída entre os direitos gerais de propriedade do indivíduo, incluindo enfaticamente o direito de propriedade sobre sua própria pessoa. Assim, o homem que grita fogo num teatro lotado não tem o direito de fazê-lo porque ele está cometendo uma agressão contra os direitos de propriedade contratuais do proprietário do teatro e dos clientes do espetáculo. Invasões de propriedade à parte, no entanto, a liberdade de expressão deve necessariamente ser defendida com a maior intensidade possível por qualquer libertário. A liberdade de, por exemplo, imprimir e vender qualquer declaração se torna um direito absoluto, qualquer que seja o tópico coberto por este discurso ou expressão. Neste ponto, os libertários civis geralmente têm um bom histórico, e, no judiciário, o falecido juiz Hugo Black foi especialmente notável ao defender a liberdade de expressão das restrições governamentais com base na primeira emenda da Constituição. Porém, existem áreas nas quais até mesmo os libertários civis mais ardorosos vêm sendo vagos, infelizmente. O que dizer, por exemplo, de incitação à revolta, na qual um indivíduo que se pronunciou é considerado culpado criminalmente por ter instigado uma turba que então se revoltou e cometeu diversos atos e crimes contra a pessoa e a propriedade. Em nosso ponto de vista, a incitação só pode ser considerada um crime se negarmos o livre-arbítrio e a liberdade de escolha de todos os homens, e aceitarmos, que se a disser a B e C, você e ele, vão em frente e provoquem distúrbios, de alguma maneira B e C estão inevitavelmente fadados a ir adiante e cometer o ato ilícito. No entanto, o libertário que acredita no livre-arbítrio deve insistir que, por mais que seja imoral ou infeliz da parte de a defender um tumulto, sua atitude permanece restrita à esfera da defesa, e não deve estar sujeita a uma punição legal. Obviamente, se a também participar do tumulto, então ele próprio se tornou um tumultuador e passa a estar sujeito, da mesma maneira, a uma punição. Além disso, se a for o chefe de uma organização criminosa, e, no exercício de sua atividade ilícita, ordenar a seus comparsas, você e ele, vão e roubem este e aquele banco, então obviamente de acordo com a lei que qualifica a cumplicidade, passa a ser considerado participante ou até mesmo líder da própria organização criminosa. Se a defesa de algo não deve ser considerada um crime, tampouco deveria ser a conspiração para defender algo, pois, diferentemente do que afirma a legislação, infelizmente tão desenvolvida, que regulamenta as conspirações, conspirar isto é, concordar, para fazer algo nunca deveria ser mais ilegal do que cometer o próprio auto em si. Como, de fato, pode-se definir conspiração se não um acordo entre duas ou mais pessoas para fazer algo que você, que está definindo o ato, não gosta? Outra área difícil é a da lei de calúnia e difamação. Geralmente tem-se considerado legítimo restringir a liberdade de expressão se esta tem o efeito de danificar de maneira falsa ou maliciosa a reputação de outra pessoa. O que a lei de calúnia e difamação faz, resumidamente, é afirmar um direito de propriedade de uma pessoa sobre sua própria reputação. No entanto, a reputação de alguém não pode ser uma propriedade dessa pessoa, uma vez que ela é puramente uma função das atitudes e sentimentos subjetivos de outras pessoas. E como ninguém pode, de fato, possuir a mente e a atitude de outra pessoa, isto significa que ninguém pode ter, literalmente, um direito de propriedade sobre a sua reputação. A reputação de uma pessoa varia constantemente, de acordo com as atitudes e opiniões do resto da população. Logo, alguém que se exprima atacando outra pessoa não pode estar invadindo os direitos de propriedade desta pessoa e, portanto, não deveria estar sujeito a qualquer restrição ou punição legal. É, obviamente, imoral fazer acusações falsas contra outra pessoa, porém, novamente, o moral e o ilegal são, para o libertário, duas categorias muito diferentes. Além disso, pragmaticamente, se não existissem leis de calúnia e difamação, as pessoas estariam muito menos dispostas a dar crédito a acusações insuficientemente documentadas do que tem sido. Hoje em dia, se um homem é acusado de alguma conduta irregular ou delito, a reação geral é de acreditar nessa acusação, já que, se a acusação fosse falsa, porque ele não entra com um processo por calúnia. A lei da calúnia,
Claro, discrimina assim contra os mais pobres, já que uma pessoa com poucos recursos financeiros dificilmente terá como dar sequência a um processo custoso de calúnia contra uma pessoa abastada. Ademais, pessoas mais ricas agora podem usar as leis de calúnia contra as pessoas mais pobres, restringindo declarações e acusações perfeitamente legítimas por meio da ameaça de processar seus inimigos mais pobres por calúnia. Paradoxalmente, então, no sistema atual uma pessoa de recursos mais limitados tem mais probabilidade de sofrer calúnias, e de ter sua liberdade de expressão restringida, do que ele teria num mundo sem quaisquer leis contra calúnia ou difamação. Felizmente, nos últimos anos as leis contra a calúnia têm sido gradualmente enfraquecidas, a tal ponto que uma pessoa já pode fazer críticas vigorosas e agudas a funcionários públicos e pessoas públicas sem ter medo de estar sujeita a processos legais custosos ou uma punição legal. Outra atitude que deveria estar completamente livre de quaisquer restrições é o boicote. Num boicote, uma ou mais pessoas usam seu direito de expressão para incitar, por quaisquer que sejam os motivos, importantes ou triviais, outras pessoas a deixar de comprar o produto de alguém. Se, por exemplo, diversas pessoas organizam uma campanha, qualquer que seja o motivo, para incitar os consumidores a parar de comprar a cerveja X, isto novamente é apenas uma forma de defesa, e, além do mais, uma defesa de um ato perfeitamente legítimo, não comprar a cerveja. Um boicote bem-sucedido pode ser prejudicial para os produtores da cerveja X, mas isto, novamente, está rigorosamente dentro do âmbito da liberdade de expressão e dos direitos da propriedade privada. Os fabricantes da cerveja X se arriscam com as liberdades de escolha de seus consumidores, e os consumidores têm o direito de ouvir e ser convencidos por quem eles bem entenderem. No entanto, nossas leis trabalhistas têm interferido com o direito dos sindicatos laborais de organizar boicotes contra empresas. Também é ilegal, sob a nossa legislação bancária, espalhar rumores a respeito da insolvência de um banco, um caso claro de privilégios especiais sendo outorgados pelo governo aos bancos através do banimento da liberdade de expressão de quem se opõe ao seu uso. Um tema particularmente espinhoso é a questão de piquetes e demonstrações. A liberdade de expressão implica, obviamente, liberdade de reunião, a liberdade de se juntar com outras pessoas e se expressar em conjunto com elas. Mas a situação se torna ainda mais complexa quando envolve o uso das ruas. É claro que os piquetes são ilegítimos quando são usados, como costumam ser, para bloquear o acesso a uma fábrica ou edifício privado, ou quando os piquetes ameaçam o uso de violência àqueles que cruzarem as linhas dos piquetes. Também é claro que os protestos sentados dois são uma invasão ilegítima de propriedade privada. Porém até mesmo os piquetes pacíficos não são claramente ilegítimos, pois fazem parte de um problema mais amplo, quem decide a respeito do uso das ruas. O problema surge do fato de que as ruas são quase que universalmente de propriedade do governo local. Porém o governo, por não ser um proprietário privado, carece de algum critério a respeito da alocação do uso de suas ruas, de modo que qualquer decisão que ele tomar será arbitrária. Suponhamos, por exemplo, que os amigos de Wisteria desejem demonstrar e fazer uma passeata a favor de Wisteria numa rua pública. A polícia proíbe a demonstração, alegando que ela irá obstruir as ruas e interromper o tráfego. Os libertários civis automaticamente protestarão, alegando que o direito de liberdade de expressão dos participantes da passeata por Wisteria estão sendo violados injustamente. A polícia também tem, no entanto, um argumento perfeitamente legítimo. As ruas poderão ficar obstruídas, e manter o bom fluxo do tráfego é uma responsabilidade do governo. Como decidir, então? Qualquer que seja a decisão do governo, algum grupo de pagadores de impostos será prejudicado pela decisão. Se o governo decidir permitir a demonstração, os motoristas ou pedestres serão prejudicados. Se ele não permitir, os amigos de Wisteria que o serão. Em qualquer um dos casos, o fato do governo tomar as decisões gera um conflito inevitável entre os pagadores de impostos e cidadãos, a respeito de quem deve e quem não deve utilizar o recurso governamental. É unicamente o fato universal da propriedade e do controle governamental sobre as ruas que torna este problema insolúvel e esconde a sua verdadeira solução. O ponto é que quem quer que detenha a posse de um recurso decide a respeito de como este recurso deverá ser utilizado. O dono de uma prensa decide que o deverá ser impresso naquela prensa. E o dono das ruas decide como atribuir o seu uso. Em suma,
Se as ruas fossem de propriedade privada e os amigos de Wisteria pedissem para utilizar a Quinta Avenida para fazer sua manifestação, caberia ao dono da Quinta Avenida decidir se alugaria a rua para a utilização dos manifestantes ou a manteria aberta ao tráfego. Num mundo puramente libertário, onde todas as ruas são de propriedade privada, os diversos proprietários das ruas poderão decidir, a qualquer momento, se desejam alugar as ruas para manifestações, para quem alugá-las, e que preço cobrar. Ficaria então claro que o que está em jogo não é uma questão de liberdade de expressão ou liberdade de reunião, mas sim uma questão de direitos de propriedade, o direito de um grupo de fazer uma oferta para alugar uma rua, e o direito do proprietário daquela rua de aceitar ou rejeitar esta oferta.